Uma conexão inexplicável entre uma faxineira e um bebê desperta fantasmas do passado. Prepare-se para essa linda história. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O som cortava o silêncio do escritório como uma sirene. Beatriz parou de passar o pano na mesa de vidro e olhou para o teto. O barulho vinha do andar de cima, da cobertura. Há 3 dias seguidos, sempre no mesmo horário da manhã. Mais uma bebê mimada, murmurou voltando ao trabalho. Mas algo naquele choro era diferente. Não era birra ou fome. Era desespero puro. Beatriz conhecia bem aquele som. Aos 30 anos havia cuidado de sobrinhas, filhas de patroas, e sempre soube distinguir os tipos de choro. Este era de dor. O elevador se abriu, e Gustavo Farias saiu correndo, cabelo desalinhado, camisa amarrotada. O empresário de 35 anos que sempre mantinha a postura impecável estava claramente desesperado. Desculpa, Beatriz, eu sei que você só limpa os andares comerciais, mas... Você entende de bebês? A voz dele tremia. Ela hesitou. 10 anos trabalhando em prédios corporativos lhe ensinaram uma regra: não se meter na vida pessoal dos patrões. Mas o choro lá em cima se intensificou. Posso dar uma olhada, disse, quebrando sua própria regra. A cobertura era um mundo diferente. Piso de mármore, móveis de grife, uma vista panorâmica da cidade. Mas o luxo não conseguia mascarar o caos. Fraldas espalhadas pelo sofá, mamadeiras meio vazias na mesa de centro, roupas de bebê jogadas em qualquer lugar. No meio de tudo isso, um berço portátil de onde vinha o choro desesperado. Beatriz se aproximou e viu a bebê. Pequena, rosto vermelho de tanto chorar, punhos cerrados. Devia ter uns 4 meses. Como ela se chama? Perguntou, estendendo as mãos. Valentina. Gustavo passou a mão pelo rosto. Ela não para. Já levei em 3 pediatras diferentes. Dizem que não tem nada de errado, mas ela chora assim há 2 semanas. Beatriz pegou a bebê no colo com movimentos suaves e precisos. Valentina continuou chorando, mas algo mudou no tom, como se ela reconhecesse um toque diferente. Quando começou, Beatriz balançou levemente, um ritmo natural que parecia vir do instinto. Logo depois da audiência, Gustavo se jogou no sofá. Os pais da Camila. Eles querem a guarda da Valentina. Dizem que eu não sei cuidar dela. E você sabe? A pergunta saiu mais direta do que Beatriz pretendia. Mas Gustavo não se ofendeu. Apenas riu amargamente. Camila morreu 3 dias após o parto. Complicações que ninguém esperava. Sua voz ficou mais baixa. Eu mal tive tempo de aprender. Ela que ia me ensinar tudo. Dizia que tínhamos a vida toda pela frente. Ele olhou para as mãos. Talvez os sogros tenham razão. Beatriz continuou balançando Valentina, que aos poucos diminuía a intensidade do choro. Ela reconhecia os sinais. Músculos tensos, respiração acelerada, o jeito como a bebê se contraía. Ela está estressada, disse simplesmente. Como assim? Bebês sentem tudo o que acontece ao redor. Se você está nervoso, ela fica nervosa. Se há tensão na casa, ela absorve. Beatriz se dirigiu à janela longe do sofá onde Gustavo estava. Quando foi a última vez que você se sentiu calmo perto dela? Gustavo pensou por um longo momento. Não lembro. Valentina finalmente parou de chorar. Seu corpinho relaxou contra o peito de Beatriz. Pequenos soluços ainda escapando, mas o desespero havia passado. Como você fez isso? Gustavo se levantou, impressionado. Não fiz nada demais, só escutei o que ela estava tentando dizer. E o que ela estava dizendo? Beatriz olhou para o homem à sua frente. Bem-sucedido, rico, mas completamente perdido quando se tratava da própria filha. Que ela precisa que você pare de ter medo dela. O silêncio se instalou no ambiente. Valentina dormia tranquila nos braços de Beatriz, finalmente em paz. Você pode ficar mais um pouco? Gustavo perguntou, quase sussurrando para não acordar a bebê. Beatriz olhou para o relógio. Ainda tinha 2 andares para limpar, e a empresa não gostava de atrasos, só até ela dormir profundamente. Disse, se acomodando na poltrona mais distante. Obrigado. Gustavo se sentou no chão, encostado na parede, observando a filha dormir nos braços de uma quase estranha. Eu não sei o que teria feito se você não estivesse aqui. Teria encontrado um jeito. Pais sempre encontram. Nem sempre, ele murmurou mais para si mesmo.
Beatriz não respondeu. Havia algo na voz dele. Uma dor que ia além do cansaço de noites mal dormidas, mas não era da conta dela. Sua função era limpar escritórios, não consertar vidas quebradas. Mesmo assim, quando Valentina se mexeu levemente e começou a ficar inquieta, Beatriz automaticamente ajustou a posição, encontrando o ponto exato onde a bebê se sentia segura. E pela primeira vez em 2 semanas, o silêncio reinou na cobertura do edifício Farias Corporation. Beatriz acordou no sofá da sua própria sala às 5h30 da manhã, o celular vibrando insistentemente. Ainda meio zonza, atendeu sem olhar o nome. Beatriz! Desculpa ligar tão cedo, eu preciso de você. A voz de Gustavo estava desesperada. Ao fundo, o choro familiar de Valentina ecoava. O que aconteceu? Ela não parou a noite toda. Toda a noite, Beatriz. Os vizinhos já reclamaram. Eu tentei tudo o que você ensinou ontem, mas... A voz dele se quebrou. Eu não aguento mais. Beatriz olhou para o espelho da parede e viu os próprios olhos inchados. Havia sonhado com Valentina a noite inteira, com aqueles pequeninhos punhos se contraindo de dor. Estou a caminho. Não, espera. Você tem seu trabalho, eu não posso... 20 minutos, ela disse, desligando. Quando chegou à cobertura, encontrou um cenário ainda pior que no dia anterior. Gustavo estava sentado no chão do banheiro, Valentina no colo, ambos chorando. Ela vomitou 3 vezes, ele disse sem erguer os olhos. Acho que fiz algo errado com a mamadeira, ou com a posição, eu não sei mais nada. Beatriz se ajoelhou ao lado dele e estendeu as mãos. Gustavo entregou a bebê como quem se rende. Você comeu alguma coisa hoje? Não consegui. Nem ontem direito. E dormiu? Umas 2 horas, talvez. Beatriz balançou Valentina suavemente, sentindo a pequena relaxar gradualmente contra seu peito. Ela sente sua ansiedade. Se você não se cuidar, ela nunca vai se acalmar. É fácil falar, Gustavo murmurou exausto. Você não tem os sogros ligando de hora em hora, perguntando como ela está. Não tem que ir ao tribunal semana que vem provar que é um pai competente, quando claramente não é. Beatriz parou de balançar. Semana que vem. Audiência preliminar. Eles querem uma decisão rápida. Dizem que cada dia que passa é prejudicial para a Valentina. Ele se levantou, cambaleando um pouco. E sabem o que é pior? Eles têm razão. Não têm. Beatriz, olha ao seu redor. Gustavo gesticulou para a sala bagunçada. Você apareceu aqui 2 vezes e conseguiu fazer em minutos o que eu não consigo fazer há semanas. O que isso diz sobre mim como pai? Valentina havia parado completamente de chorar e agora fazia pequenos ruídos contentinhos contra o pescoço de Beatriz. Diz que você precisa de ajuda. Não tem nada de errado nisso. Os sogros não vão ver assim. Beatriz pensou por um momento, observando o rosto angelical de Valentina finalmente em paz. E se eu te ajudasse? Quero dizer de verdade. Gustavo a olhou sem entender. Você me contrata como babá, oficialmente. Eu te ensino tudo o que sei sobre bebês, você aprende na prática, e quando chegar na audiência você vai saber exatamente o que está fazendo. Você faria isso? Pelas condições certas. Gustavo se animou pela primeira vez em dias. Qualquer coisa. Fala o preço. Não é dinheiro. Beatriz respirou fundo. Eu trabalho para uma empresa de limpeza há 10 anos. Nunca faltei, nunca atrasei, nunca deram valor. Se eu largar para te ajudar, vou perder a estabilidade. Eu pago mais que eles, muito mais. Por quanto tempo? E se você perder a guarda mesmo assim? E se daqui a alguns meses você não precisar mais de mim? Beatriz balançou a cabeça. Eu preciso de garantias. Que tipo de garantias? Contrato de 1 ano, no mínimo. Salário equivalente ao que eu perco na empresa mais 40%. E uma coisa mais importante. Qual? Beatriz olhou diretamente nos olhos dele. Você tem que querer isso de verdade. Não pode ser só medo de perder a guarda. Tem que ser porque você quer ser pai da Valentina. O silêncio se estendeu entre eles. Gustavo olhou para a filha dormindo tranquila nos braços de Beatriz. Quando Camila morreu, ele disse baixinho. Eu pensei que tinha perdido tudo. Mas Valentina, ela é tudo o que sobrou dela. Seus olhos, o jeito que mexe as mãozinhas quando está sonhando. Sua voz ficou mais firme. Eu quero ser o pai que a Camila gostaria que eu fosse. Beatriz assentiu lentamente. Então vamos começar. Agora?
Agora. Primeira lição, você vai dar banho nela. Gustavo empalideceu. Sozinho? Eu vou estar aqui, mas você que vai fazer. E se ela chorar, não vai me entregar correndo. E se eu machucar ela? Não vai machucar. Mas mesmo se ela reclamar um pouco, você vai continuar. Beatriz se dirigiu ao banheiro. Confiança, lembra? Ela precisa sentir que você está no controle. 30 minutos depois, Gustavo conseguiu dar o primeiro banho completo em Valentina sem que ela chorasse. Quando terminou, estava suando e exausto como se tivesse corrido uma maratona. Mas havia algo diferente em seu rosto. Ela gostou, disse, incrédulo. Ela sempre gostou de você. Só estava esperando você gostar de si mesmo. Gustavo olhou para a filha, agora limpa e cheirosa em seus braços. Quanto tempo você acha que leva para eu aprender tudo? Beatriz sorriu pela primeira vez desde que chegou. Vai depender do quão rápido você conseguir parar de ter medo dela. E você? Vai conseguir largar seu emprego por alguém que mal conhece? Beatriz olhou pela janela panorâmica da cobertura, depois para Valentina, depois para Gustavo. Pela primeira vez em 10 anos, sentia que poderia fazer diferença na vida de alguém. Vou ligar para minha supervisora agora. Às 11h da manhã, Beatriz já tinha oficializado seu pedido de demissão, negociado os termos do contrato com Gustavo, e estava dando a segunda lição. Como interpretar os diferentes tipos de choro. Esse é de fome, ela explicou enquanto Valentina reclamava no berço. Escuta como é mais agudo que o de sono. Gustavo se concentrava como um estudante universitário. E agora? Fome mesmo. Vai fazer a mamadeira. Quando ele saiu da cozinha com a mamadeira pronta, encontrou Beatriz e Valentina na varanda, a bebê fascinada com as nuvens que passavam. Ela gosta da natureza, Beatriz comentou. Crianças pequenas acalmam com movimento e paisagens. Como você sabe tanto disso? Beatriz hesitou por um segundo. Experiência. Mas você não tem filhos, né? Desculpa, é que você nunca mencionou. Não tenho, ela disse rapidamente, pegando a mamadeira das mãos dele. Sua vez de alimentar. Gustavo não percebeu a mudança no tom dela, muito focado em posicionar Valentina corretamente. Mas enquanto a bebê mamava tranquila, Beatriz olhava pela janela, com uma expressão que ele não conseguia decifrar, como se houvesse algo importante que ela não estava contando. 3 dias depois, às 7h30 da manhã, Beatriz chegou à cobertura e encontrou Gustavo falando ao telefone com voz tensa. Não, dona Lourdes, ela não está doente. Sim, eu sei que a senhora é a avó. Não, a babá não é uma estranha qualquer. Ele fez sinal para Beatriz entrar, apontando para o berço onde Valentina dormia pacificamente. A senhora quer vir visitá-la? Claro, mas preferia que avisasse antes. Como assim, direitos da avó? Dona Lourdes, por favor. Beatriz pegou Valentina no colo enquanto ela acordava, fazendo as caretinhas manhosas típicas de bebê. Nos últimos 3 dias, a rotina havia melhorado drasticamente. Gustavo já conseguia trocar fraldas sozinho e até identificar quando ela estava com cólica. Entendi, até logo. Gustavo desligou e passou a mão pelo rosto. Minha sogra. Quer vir aqui hoje à tarde para avaliar as condições da Valentina. Faz parte do processo legal? Não oficialmente, mas o advogado dela sugeriu. Ele se aproximou, estendendo as mãos para pegar a filha. Beatriz entregou sem hesitar, sinal de que ele estava ganhando confiança. Beatriz, você pode ficar hoje? Sei que não combinamos isso, mas vou ficar. Obrigado. Eu sei que ela vai tentar te intimidar, questionar suas qualificações, essas coisas. Beatriz ajeitou o babador de Valentina. Deixa comigo. Às 2h da tarde, em ponto, a campainha tocou. Lourdes Tavares entrou na cobertura, como quem inspeciona um local do crime. Alta, elegante, com aquele ar de quem está acostumada a ser obedecida. Gustavo. Ela beijou o genro no rosto, mas o cumprimento foi frio. Cadê minha neta? Está com a Beatriz na sala. Lourdes se dirigiu à sala e parou abruptamente ao ver Beatriz dando mamadeira para Valentina na poltrona. Você deve ser a tal babá. Beatriz, ela respondeu não se levantando. Valentina estava no meio da mamada, e interromper seria prejudicial. Lourdes Tavares, a avó da criança. O tom era seco. Pode me entregá-la, por favor? Ela está mamando. Melhor esperar terminar. O rosto de Lourdes se fechou. Desculpe, mas eu sou a avó.
Posso segurar minha própria neta. Beatriz olhou para Gustavo, que acenou nervosamente com a cabeça. Ela suspirou e cuidadosamente passou Valentina para Lourdes, junto com a mamadeira. Imediatamente Valentina começou a reclamar. Lourdes tentou continuar dando a mamadeira, mas a bebê virou o rosto e começou a choramingar. Ela estava bem até agora. Lourdes disse, claramente irritada. O que você fez com ela? Nada demais. Ela só estava confortável na posição. Que posição? Beatriz se levantou. Posso mostrar? Lourdes hesitou, mas entregou a neta de volta. Beatriz se sentou, posicionou Valentina de forma específica, levemente inclinada, cabeça apoiada no braço esquerdo, corpo ligeiramente de lado, e ofereceu a mamadeira. Valentina imediatamente voltou a mamar, tranquila. Como você sabia disso? Lourdes perguntou, visivelmente surpresa. Cada bebê tem suas preferências. A Valentina gosta de se sentir protegida, então a posição mais fechada funciona melhor. E você aprendeu isso onde? Em algum curso? A pergunta veio carregada de desconfiança. Beatriz respirou fundo. Experiência prática. Que tipo de experiência? Gustavo se aproximou. Dona Lourdes, a Beatriz tem sido incrível com a Valentina. Não perguntei para você, Gustavo. Lourdes não tirava os olhos de Beatriz. Quantos filhos você tem? Não tenho filhos. Então como tem tanta experiência? O silêncio pesou no ambiente. Valentina havia terminado a mamadeira e agora dormitava no colo de Beatriz. Cuidei de muitas crianças ao longo da vida. Beatriz respondeu finalmente. De quem exatamente? Dona Lourdes, Gustavo interrompeu. Acho que isso não é sim relevante. Lourdes se exaltou. Minha neta está sendo cuidada por uma completa estranha. Eu tenho o direito de saber com quem estou deixando ela. Valentina se mexeu incomodada com o tom alto. Beatriz automaticamente a balançou suavemente. Cuidei dos filhos de várias famílias onde trabalhei, disse baixinho, e de sobrinhos. Nomes, quero referências. Beatriz ficou imóvel. Lourdes percebeu a hesitação. Não consegue dar referências. Ou tem algo a esconder? Dona Lourdes, por favor. Gustavo tentou intervir novamente. Gustavo, você contratou essa mulher sem verificar o passado dela, sem pedir referências, e quer que eu acredite que você está preparado para criar minha neta? A acusação ecoou pela sala. Beatriz viu Gustavo empalidecer e percebeu que Lourdes havia conseguido exatamente o que queria, plantar dúvidas sobre a competência dele. Eu posso dar referências, Beatriz disse calmamente. Então por que hesitou? Porque algumas situações são complicadas. Lourdes cruzou os braços. Estou ouvindo. Beatriz olhou para Valentina dormindo em seus braços, depois para Gustavo, que a observava com uma mistura de preocupação e esperança. Há 5 anos eu cuidava do filho dos meus patrões. Tomás tinha 6 meses. Sua voz ficou mais baixa. Ele morreu de morte súbita do lactente enquanto estava sob meus cuidados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jesus, Gustavo murmurou. A família me culpou. Mesmo os médicos explicando que não havia nada que alguém pudesse fazer. Perderam o processo contra mim, mas... Beatriz olhou diretamente para Lourdes. Por isso hesitei em dar referências. Não porque tenho algo a esconder, mas porque sei que a senhora vai usar isso contra o Gustavo. Lourdes ficou sem palavras por um momento. Depois recuperou a compostura. E você acha apropriado cuidar de outra criança depois de uma tragédia dessas? Eu me pergunto isso todos os dias. Então, por que está aqui? Beatriz olhou para Valentina, depois para Gustavo. Porque ela precisa. Ele também. Lourdes se dirigiu ao genro. Gustavo, espero que você entenda a gravidade da situação. Uma babá com o histórico dela cuidando da minha neta, enquanto você luta pela guarda. Ela balançou a cabeça. Isso não vai ajudar seu caso. Pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Vou conversar com meu advogado. E sugiro que você faça o mesmo. Depois que ela saiu, Gustavo ficou parado no meio da sala processando tudo que tinha ouvido. Por que você não me contou? Perguntou finalmente. Contaria. Quando chegasse a hora certa. E quando seria isso? Beatriz se levantou ainda com Valentina no colo. Quando você confiasse o suficiente em mim para saber que isso não muda nada. Como não muda nada? Beatriz, uma criança morreu. Eu sei.
A voz dela saiu mais alta que pretendia, fazendo Valentina se mexer. Desculpa, eu sei que uma criança morreu. Eu estava lá. Eu que encontrei ele no berço. Eu que liguei para a emergência. Eu que fiz massagem cardíaca até a ambulância chegar. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Você acha que eu não penso nisso todo dia? Gustavo a observou por um longo momento. E mesmo assim você veio me ajudar. Mesmo assim. Por quê? Beatriz olhou para Valentina, que agora dormia profundamente, alheia a toda a atenção ao seu redor. Porque algumas coisas não têm explicação, Gustavo. Elas só são certas. Ele se aproximou devagar. Você salvou minha filha nas últimas semanas. Sabe disso, né? Você que salvou. Eu só ensinei. Não? Gustavo estendeu as mãos para pegar Valentina. Você salvou nós dois. Enquanto ele pegava a filha com os movimentos seguros que havia aprendido, Beatriz secou o rosto. E agora? Sua sogra vai usar isso contra você. Gustavo olhou para Valentina, depois para ela. Então vamos ter que provar que ela está errada. Na manhã seguinte, às 6h15, o celular de Beatriz tocou antes mesmo do despertador. Beatriz? É o Dr. Fernando, meu advogado. Preciso falar com você urgente. Ela se sentou na cama, ainda sonolenta. Que horas são? Desculpa acordar cedo, mas a situação mudou. Os advogados da família Tavares entraram com uma petição de emergência, alegando que a criança está em risco. Baseado em quê? No seu histórico. Conseguiram a certidão de óbito do Tomás e estão argumentando negligência. Beatriz fechou os olhos. Eles são rápidos. Muito podem conseguir uma liminar para tirar a Valentina do Gustavo hoje mesmo, se o juiz aceitar. E o que fazemos? Preciso de você aqui no escritório em 1 hora. Vamos montar uma defesa. O escritório do Dr. Fernando ficava no centro da cidade. Um prédio antigo, com elevador barulhento e corredores que cheiravam a papel velho. Beatriz chegou e encontrou Gustavo já esperando na recepção. Valentina dormindo no carrinho. Como ela está? Foi a primeira coisa que perguntou. Bem, dormiu a noite toda pela primeira vez. Gustavo estava pálido. Fernando me explicou a situação. Beatriz, se você quiser sair fora, eu entendo. Não vou sair fora. A secretária os chamou para dentro da sala. Dr. Fernando era um homem de 50 e poucos anos. Cabelos grisalhos, óculos no final do nariz. Tinha pilhas de processos sobre a mesa e uma xícara de café que parecia estar ali há horas. Senhora Beatriz. Ele se levantou para cumprimentá-la. Vou ser direto? A petição deles é séria. Alegam que o Sr. Gustavo contratou uma babá com histórico de negligência infantil para cuidar de uma bebê de 4 meses. Mas não houve negligência, Beatriz disse. A morte súbita do lactente é... Eu sei o que é, senhora. Mas eles têm um laudo médico que diz que o bebê estava bem de manhã e foi encontrado morto à tarde, sob seus cuidados. Isso acontece. É uma síndrome conhecida. Para nós, sim. Para um juiz que não entende de medicina, parece negligência. Fernando se sentou. Eles querem uma audiência de emergência para hoje à tarde. 3 horas. Gustavo segurou a cabeça entre as mãos. Não vamos conseguir nos preparar a tempo. Por isso chamei vocês cedo. Fernando abriu uma pasta. Preciso de tudo. Senhor Gustavo, quero relatórios médicos da Valentina. Comprovação de que ela está saudável, bem cuidada. E você, senhora Beatriz, preciso do processo completo da morte do Tomás. Não tenho mais. Como assim? Queimei tudo depois que acabou. Não queria mais ver aqueles documentos. Fernando suspirou. Vamos ter que conseguir uma segunda via no cartório. E rápido. Valentina acordou e começou a reclamar baixinho. Automaticamente, Beatriz estendeu as mãos, mas Gustavo a pegou primeiro. Ela deve estar com fome, disse, preparando a mamadeira com movimentos precisos. Fernando observou a cena. Isso é bom. Mostra que o senhor aprendeu a cuidar dela. Aprendi com a Beatriz. E isso pode ser um problema ou uma vantagem, dependendo de como apresentarmos. Fernando ajeitou os óculos. Senhora Beatriz, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você se tornou babá novamente depois do que aconteceu? Beatriz observou Gustavo alimentando Valentina, a naturalidade com que ele agora segurava a filha. Porque eu sou boa no que faço. A morte do Tomás foi uma tragédia, não um erro meu. E você tem como provar isso?
Tenho os laudos médicos que confirmam morte súbita. Tenho o depoimento dos paramédicos que disseram que fiz tudo certo. Tenho... Ela parou. Na verdade, não tenho nada disso. Como disse, queimei tudo. Precisamos recuperar esses documentos. Fernando fez anotações rápidas. Senhor Gustavo, como o senhor descreveria os cuidados da senhora Beatriz com sua filha? Salvaram nossa vida, literalmente. Seja mais específico. Quando a conheci, eu não conseguia fazer Valentina parar de chorar. 2 dias depois dos cuidados dela, minha filha estava dormindo a noite toda, comendo bem, sorrindo. A senhora Beatriz cuidava da criança sozinha. Não. Ela me ensinava enquanto cuidava. Agora eu sei trocar fralda, dar banho, fazer mamadeira, reconhecer os tipos de choro. Gustavo olhou para Beatriz. Ela não me substituiu como pai. Me ensinou a ser pai. Fernando assentiu, escrevendo furiosamente. Isso é nosso melhor argumento. Não vamos negar o passado da senhora Beatriz. Vamos mostrar que exatamente por causa dele, ela se tornou uma cuidadora ainda melhor. Como assim? Beatriz perguntou. Uma pessoa que passou por uma tragédia dessas e ainda assim escolhe cuidar de crianças. Não é negligente. É alguém que entende profundamente a responsabilidade que tem. O telefone dele tocou. Atendeu rapidamente. Cartório? Sim, entendi. Às 2 horas? Perfeito. Desligou e olhou para eles. Consegui os documentos do caso do Tomás. Vão estar prontos às 2 horas. Isso nos dá 1 hora para revisar tudo antes da audiência. Gustavo se levantou, ainda com Valentina no colo. E se não der certo? Se eles conseguirem tirar ela de mim? Não vão conseguir, Beatriz disse firmemente. Como tem certeza? Ela olhou para Valentina, que agora dormia tranquila nos braços do pai. Porque pela primeira vez em 5 anos, eu sei por que sobrevivi àquele dia. Era para estar aqui agora, ajudando vocês. Fernando fechou a pasta. Espero que o juiz veja dessa forma também. Às 2h15 da tarde, eles estavam no cartório folheando uma pilha de documentos que Beatriz não via há 5 anos. O laudo médico era claro. Síndrome da morte súbita do lactente. Nenhuma evidência de negligência ou maus tratos. Procedimentos de emergência executados corretamente pela cuidadora. Viu só? Fernando apontou para um parágrafo. O legista elogia sua reação rápida. Diz que você fez tudo que um profissional treinado faria. Beatriz lia os documentos com uma mistura de alívio e dor. Ali estava a prova de que ela não havia matado Tomás, mas também a lembrança de cada detalhe daquele dia terrível. Senhora Beatriz, Fernando notou que ela tinha parado de ler. Está bem? Sim, é só difícil. Gustavo, que segurava Valentina, se aproximou. Você não precisa fazer isso. Posso encarar os sogros sozinho. Não. Beatriz respirou fundo e voltou a ler os documentos. Não vou deixar eles usarem a morte do Tomás para tirar a Valentina de você. Fernando olhou o relógio. 45 minutos para a audiência. Vamos repassar nossa estratégia mais uma vez. Enquanto ele explicava os pontos principais da defesa, Beatriz olhava para Gustavo balançando suavemente Valentina, que dormia sem se importar com toda a atenção ao redor. Pela primeira vez desde a morte de Tomás, ela sentia que estava no lugar certo. Agora só precisava convencer um juiz disso. O Fórum da Vara de Família estava lotado às 3h30 da tarde. Beatriz nunca havia posto os pés em um tribunal e sentia o estômago embrulhado. Ao lado dela, Gustavo segurava Valentina, que dormia alheia a tudo. Do outro lado da sala, Lourdes e seu marido, João Carlos, conversavam baixinho com 2 advogados de terno impecável. Um deles folheava uma pasta grossa, provavelmente cheia de argumentos contra Beatriz. Relaxa, Fernando murmurou. Lembra do que conversamos. Verdade sempre, sem esconder nada. O oficial de justiça anunciou a entrada do juiz. Dr. Marcelo Ribeiro, 60 anos, ar sério, óculos de armação dourada. Todos se levantaram. Podem se sentar. Caso Tavares versus Farias. Pedido de modificação de guarda. Ele ajeitou os papéis na mesa. Entendo que temos uma situação de urgência aqui. O advogado dos Tavares se levantou. Dr. Henrique Morales, cabelos grisalhos, voz impostada. Excelência, meu cliente requer a guarda imediata da menor Valentina Farias Tavares devido ao risco iminente a que está sendo exposta. Que tipo de risco, Dr. Morales?
O requerido contratou como babá uma mulher com histórico comprovado de negligência infantil que resultou na morte de uma criança. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz bateu o martelo. Ordem. Continue, doutor. Beatriz da Silva estava cuidando do menor Tomás Henrique quando ele veio a óbito por causa ainda não completamente esclarecida. Contratá-la para cuidar de um bebê de apenas 4 meses demonstra irresponsabilidade paterna. O juiz se voltou para Fernando. Doutor Fernando, como responde a essa alegação? Fernando se levantou calmamente. Excelência, a acusação distorce os fatos. A morte do menor Tomás foi amplamente investigada e concluída como síndrome da morte súbita do lactente, sem qualquer indício de negligência. Ele entregou uma cópia dos documentos ao juiz. O laudo pericial elogia a conduta da senhora Beatriz, que executou todos os procedimentos corretos de emergência. Dr. Morales se levantou novamente. Mesmo assim, excelência, uma pessoa em cujos cuidados uma criança morreu não deveria ter acesso a outra criança. Objeção. Fernando se exaltou. Isso é preconceito puro. A senhora Beatriz não tinha como prevenir uma síndrome médica. O juiz levantou a mão. Dr. Fernando, vou ouvir a senhora Beatriz, é isso? Sim, excelência. Pode se levantar e me contar sua versão dos fatos. Beatriz se levantou com as pernas trêmulas. Todos os olhos da sala estavam nela. Excelência, eu cuidava do Tomás há 6 meses quando aconteceu. Era um bebê saudável, alegre. Naquele dia ele brincou normalmente de manhã. Mamou bem no almoço e foi dormir como sempre. Sua voz começou a tremer. Quando fui verificar como estava ele, não estava respirando. O que a senhora fez? Liguei imediatamente para a emergência e comecei a massagem cardíaca, como aprendi no curso de primeiros socorros. Os paramédicos disseram que fiz tudo certo, mas não adiantou. E por que decidiu voltar a cuidar de crianças? Beatriz olhou para Valentina dormindo nos braços. De Gustavo, porque sei o quanto é precioso cada momento com uma criança, excelência. O que aconteceu com Tomás me fez entender que não podemos dar nada como garantido. Por isso cuido da Valentina como se cada dia fosse único. Dr. Morales se levantou. Posso fazer algumas perguntas à testemunha? Pode. Senhora Beatriz, a senhora tem filhos? Não. Formação em pedagogia, enfermagem, algum curso técnico em cuidados infantis? Não. Então sua única qualificação é ter cuidado de uma criança que morreu sob seus cuidados? Fernando se levantou rapidamente. Protesto, excelência. Pergunta tendenciosa. Deferido. Refaça a pergunta, Dr. Morales. Qual sua formação para cuidar de crianças? Beatriz respirou fundo. 10 anos de experiência prática, cuidando de filhos de famílias onde trabalhei. Curso de primeiros socorros. E 5 anos pensando todos os dias no que poderia ter feito diferente para salvar Tomás. E o que poderia ter feito diferente? A pergunta pegou todos de surpresa. Até Fernando parecia nervoso. Nada, doutor. A síndrome da morte súbita não tem prevenção conhecida. Mas essa experiência me ensinou a valorizar cada sinal, cada mudança de comportamento de uma criança. Me tornou mais atenta, não mais negligente. Dr. Morales sorriu friamente. Conveniente. E me diga, por que o Sr. Gustavo a contratou especificamente? Porque eu consegui acalmar a Valentina, quando ela estava em crise. E por que ela estava em crise? Beatriz hesitou. Era a pergunta que poderia mudar tudo, porque ela sentia a tensão do ambiente. Bebês absorvem o estresse dos adultos ao redor. Que tipo de estresse? O medo do pai de não saber cuidar dela. A pressão da família. A angústia de um homem que perdeu a esposa e estava aprendendo a ser pai sozinho. A sala ficou em silêncio. Gustavo a olhava com surpresa. Ela nunca tinha verbalizado isso tão claramente. Interessante teoria, Dr. Morales disse sarcasticamente. E agora que a tensão aumentou com sua presença controversa, como está a criança? Melhor que nunca. Dormindo a noite toda, comendo bem e sorrindo. Segundo quem? Segundo o pai dela. Dr. Morales se voltou para o juiz. Excelência, esse é exatamente o problema. O requerido não tem competência para avaliar o bem-estar da própria filha. Por isso contratou uma babá questionável. Foi a deixa que Fernando esperava. Ele se levantou. Excelência, gostaria de demonstrar algo. Senhor Gustavo, pode se levantar.
Gustavo se levantou, ainda segurando Valentina. Pode trocar a fralda da sua filha aqui agora? Claro. Gustavo colocou Valentina no colo e, com movimentos seguros e rápidos, verificou a fralda. Não precisa trocar, está seca. Como sabe? Pelo cheiro e pelo peso. E ela não está reclamando. Fernando sorriu. Há 3 semanas o senhor sabia fazer isso? Não. Quem ensinou? Beatriz. Fernando se voltou para o juiz. Excelência, a questão não é se a senhora Beatriz substitui o pai. É se ela o capacitou a ser pai. E claramente capacitou. Nesse momento, Valentina acordou e olhou ao redor, confusa com o ambiente estranho. Suas feições começaram a se contorcer, sinal claro de que ia chorar. Gustavo imediatamente a levantou, colocando-a contra o peito e balançando suavemente. Shh, princesa. Papai está aqui. Valentina se acalmou instantaneamente, aninhando-se contra o pai. O juiz observou a cena com interesse. Senhor Gustavo, como aprendeu a acalmar sua filha dessa forma? Beatriz me ensinou que bebês precisam se sentir seguros. Se eu estou nervoso, ela fica nervosa. Se eu estou calmo e confiante, ela se acalma. E você se sente calmo e confiante agora. Gustavo olhou para Valentina, depois para Beatriz. Sim, excelência. Pela primeira vez desde que ela nasceu, eu me sinto capaz de cuidar da minha filha. O juiz fez algumas anotações. Dr. Morales, tem mais alguma pergunta? Uma última, excelência. Ele se voltou para Beatriz. Senhora Beatriz, se acontecesse algo com a Valentina sob seus cuidados, o que faria? A sala ficou tensa. Era uma pergunta cruel, mas Beatriz a respondeu calmamente. A mesma coisa que fiz com Tomás, doutor. Tudo o que estivesse ao meu alcance para salvá-la. E se não conseguisse, carregaria essa dor pelo resto da vida, como carrego a do Tomás. Suas palavras ecoaram no silêncio da sala. Mas isso não me impediria de continuar cuidando de crianças, porque entendo que a vida é frágil e preciosa, e cada momento de cuidado e amor que posso dar vale o risco. O juiz bateu o martelo suavemente. Vou deliberar. Audiência suspensa por 15 minutos. Enquanto ele saía da sala, Beatriz se sentou com as mãos tremendo. Gustavo, ainda com Valentina no colo, se aproximou. Você foi incrível. Não sei. Aquela última pergunta, sua resposta foi perfeita. Mostrou exatamente quem você é. Fernando se juntou a eles. Agora é esperar. Mas fiquei impressionado com como vocês se saíram. Do outro lado da sala, Lourdes os observava com uma expressão que era difícil de decifrar. Os próximos 15 minutos iriam definir o futuro de todos eles. Os 15 minutos mais longos da vida de Beatriz chegaram ao fim, quando o oficial anunciou o retorno do juiz. Dr. Ribeiro entrou com uma expressão séria, carregando uma pasta e algumas anotações. Podem se sentar. O silêncio na sala era absoluto. Valentina dormia tranquila no colo de Gustavo, alheia ao fato de que seu futuro estava sendo decidido. Este é um caso complexo, que envolve questões de competência parental, segurança infantil e, principalmente, o melhor interesse da menor. O juiz ajeitou os óculos. Analisei cuidadosamente todos os documentos apresentados e observei o comportamento das partes durante a audiência. Ele olhou diretamente para Lourdes e João Carlos. A preocupação dos requerentes com o bem-estar da neta é compreensível e legítima. A perda de uma filha é uma dor inenarrável, e o desejo de proteger a neta dessa dor é natural. Lourdes assentiu esperançosa. No entanto, o juiz continuou, o direito não pode ser baseado apenas em emoções ou medos, mas em fatos concretos. Ele se voltou para Beatriz. Quanto à senhora Beatriz, os documentos comprovam inequivocamente que não houve negligência no caso anterior. A síndrome da morte súbita do lactente é uma realidade médica trágica, mas imprevisível e, na maioria dos casos, inevitável. Beatriz sentiu um alívio parcial, mas sabia que a decisão ainda não havia sido tomada. Mais importante que o passado da babá, porém, é o presente desta família. O juiz olhou para Gustavo. Senhor Gustavo, durante esta audiência pude observar sua interação natural com sua filha. Você demonstra competência, carinho e, principalmente, confiança no papel de pai. Obrigado, excelência. No entanto, há uma questão que nenhuma das partes abordou diretamente, mas que julgo fundamental para esta decisão.
O juiz fez uma pausa, olhando para todos na sala. Durante os depoimentos, ficou claro que a menor vinha apresentando episódios de choro excessivo e cólicas. Esses episódios cessaram coincidentemente com o início dos cuidados da senhora Beatriz. Dr. Morales se mexeu na cadeira, visivelmente desconfortável. A princípio, poder-se-ia acreditar isso à competência da babá. Mas analisando mais profundamente os depoimentos, percebo outro fator. O juiz se levantou e caminhou até a frente da mesa. Senhora Beatriz, em seu depoimento a senhora mencionou que bebês absorvem o estresse dos adultos ao redor. Pode elaborar essa afirmação? Beatriz se levantou surpresa pela pergunta. Sim, excelência. Crianças pequenas são extremamente sensíveis ao ambiente emocional. Se os cuidadores estão ansiosos, tensos ou em conflito, elas manifestam isso através de choro, distúrbios do sono, problemas alimentares. E a partir de quando a menor começou a apresentar melhoras? Desde o primeiro dia em que comecei a orientar o pai sobre como cuidar dela, excelência. O juiz se voltou para Gustavo. Senhor Gustavo, como se sentia em relação à sua capacidade como pai antes da chegada da senhora Beatriz? Completamente perdido, excelência. Com medo de machucar minha filha, ansioso porque ela chorava sem parar, culpado por não saber consolê-la. E agora? Agora me sinto pai de verdade. O juiz assentiu e olhou para Lourdes. Senhora Lourdes, como tem sido sua relação com seu genro desde o falecimento de sua filha? Lourdes hesitou. Nós temos tido algumas divergências sobre o cuidado da Valentina. Que tipo de divergências? Achamos que ele não estava preparado para cuidar dela sozinho. E vocês expressaram essa preocupação diretamente a ele? Sim, com que frequência? Lourdes olhou para o marido, constrangida. Diariamente. Entendo. O juiz voltou para sua cadeira. Aqui está a questão central que nenhum dos advogados levantou. As cólicas e o choro excessivo da menor não eram causados por problemas médicos ou negligência do pai. A sala ficou em suspense. Eram causados pelo estresse emocional gerado pelo conflito entre as partes. Dr. Morales se levantou. Excelência, isso é especulação. Deixe-me terminar, doutor. O juiz ergueu a mão. A menor melhorou não apenas porque ganhou uma babá competente, mas principalmente porque seu pai ganhou confiança. E ele ganhou confiança porque alguém acreditou nele em vez de constantemente questionar sua capacidade. O juiz olhou diretamente para Lourdes. Senhora Lourdes, sei que suas intenções são boas, mas a pressão constante sobre um pai enlutado e inseguro estava prejudicando diretamente o bem-estar da criança. Lourdes baixou os olhos, visivelmente abalada. A solução para este caso não é mudar a guarda, é mudar a dinâmica familiar. O juiz voltou-se para todos. Portanto, minha decisão é a seguinte. A guarda permanece com o pai biológico, Sr. Gustavo Farias. No entanto, determino que todas as partes participem de terapia familiar por um período mínimo de 6 meses. Ele olhou para Lourdes e João Carlos. Os avós têm direito de visita regulamentada, fins de semana alternados e uma tarde durante a semana. Mas essas visitas devem ocorrer em ambiente harmonioso, sem questionamentos sobre a competência paterna. Depois se voltou para Gustavo. Senhor Gustavo, o senhor se compromete a incluir os avós maternos na vida da menor de forma saudável e respeitosa? Sim, excelência. E senhora Beatriz? Ela se levantou nervosa. Sua permanência como babá fica condicionada a acompanhamento de um psicólogo infantil mensalmente, que atestará o bem-estar da menor. Qualquer sinal de problema, a situação será reavaliada imediatamente. Entendo. Excelência. Além disso, recomendo fortemente que a senhora busque apoio psicológico para lidar com o trauma do caso anterior. Não como condição, mas como sugestão de alguém que reconhece sua dedicação e competência. O juiz bateu o martelo final. Caso encerrado. Que todas as partes trabalhem em conjunto pelo bem-estar da menor Valentina. Quando saíram do tribunal, o sol já estava se pondo. Gustavo segurava Valentina, que havia acordado e agora olhava curiosa para o movimento da rua. Conseguimos, ele disse, ainda não acreditando completamente. Você conseguiu, Beatriz corrigiu.
Mostrou que é um pai de verdade. Fernando guardava os documentos na pasta. O juiz foi muito perspicaz. Identificou a raiz do problema, sem que ninguém precisasse explicar. E agora? Gustavo perguntou. Ozire, agora vocês vão para casa e continuam fazendo o que já estavam fazendo, cuidando da Valentina juntos. Eles caminhavam para o estacionamento quando ouviram uma voz atrás deles. Gustavo, era Lourdes que se aproximava sozinha. João Carlos havia ficado conversando com os advogados. Dona Lourdes. Ela olhou para a Valentina, depois para Beatriz, finalmente para o genro. Eu preciso pedir desculpas. Não precisa? Preciso sim. Lourdes respirou fundo. O juiz tinha razão. Desde que Camila morreu, tenho agido como se você fosse o culpado, por ela não estar aqui para criar a própria filha. Gustavo ficou em silêncio. Mas você não teve culpa. E Camila? Ela o escolheu porque sabia que seria um bom pai. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Lourdes. Perdão por quase tirar isso de você. Ela se voltou para Beatriz. E você? Obrigada por devolver meu genro para minha neta. Beatriz assentiu emocionada. Podemos começar de novo? Lourdes perguntou. Por ela. Gustavo olhou para Valentina, que agora sorria para a avó. Camila gostaria disso, disse simplesmente. Lourdes se aproximou e pela primeira vez desde o nascimento da neta, Gustavo a entregou sem medo, sem tensão. Valentina imediatamente relaxou nos braços da avó, como se soubesse que finalmente estava tudo bem. Ela é igualzinha a Camila, Lourdes murmurou beijando a testa da bebê. Gustavo sorriu, mas espero que tenha meu temperamento calmo. Pela primeira vez em meses, Lourdes riu. Deus nos livre. Camila era teimosa demais. Enquanto a avó e neta se reencontravam, Beatriz observava a cena com um sentimento que não experimentava há 5 anos. Paz. Finalmente ela havia encontrado seu lugar. Não como substituta de nada ou ninguém, mas como a pessoa que ajudou uma família a se encontrar. E pela primeira vez desde a morte de Tomás, ela sabia que era exatamente onde deveria estar. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.